Vou hoje fazer uma introduçãozinha sobre a programação neurolinguística. Então, o que é essa tal de PNL? O que ela fala? Então, um dos co-criadores da PNL, que é o Richard Bandler, eles começaram os estudos na década de 70, lá na Califórnia, juntaram vários estudantes de diversas áreas diferentes. O Bandler estudava matemática, mas ele gostava de fazer estudos sobre programação de computadores. Programação neurolinguística é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano e o que pode ser feito com ela. Joyce, esse trem tá difícil, não entendi. O que é isso? A nossa experiência interior, como eu sinto e as coisas que acontecem dentro de mim, a gente chama de subjetivo. Subjetivo é porque é característico próprio meu. Não existe nenhuma outra pessoa que construa um pensamento igual eu. Cada um de vocês, por exemplo, a gente tem o mesmo estímulo, né? A gente enxerga a mesma coisa, a gente escuta uma pessoa falando a mesma coisa, mas eu posso internamente fazer uma representação e você internamente faz outra representação. Então, isso é a subjetividade. E a estrutura profunda disso, né, é como isso acontece dentro de mim, de eu conseguir compreender diferente de você, fazer uma interpretação diferente da sua. Então, eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui. Por exemplo, a gente tem esse controle aqui do ar-condicionado, esse botão, ele tem uma função de ligar e desligar. Essa função é bem parecida com o nosso comportamento. Quando eu aperto esse botão, existe por trás desse botão uma estrutura, uma linguagem, né, de programação nesse botão, para que quando eu aperte, dizendo o que é para desligar ou o que é para ligar, tá? Da mesma forma, a nossa mente funciona. A nossa mente funciona com estrutura. Então, você imagina assim, esse botão para de funcionar. Provavelmente, essa estrutura dessa programação que foi feita está errada. Então, a pessoa vai precisar reprogramar, reconfigurar. Então, para a gente, dependendo do comportamento que nós temos, ele tem essa mesma estrutura. Para nós, essa estrutura é formada por imagem, som, sensação. Eu vou explicar mais profundamente daqui a pouquinho. O que significa programação? Então, refere-se à maneira como a gente organiza nossas ideias e nossas ações. Então, às vezes, na hora de programar o botão, se a pessoa coloca a ordem diferente, né? Igual as funções do computador também, tudo isso aqui é programação. Né, as funções do celular, tudo é programação. Se por um acaso algum programa não está funcionando direito, significa que a programação está errada, a gente precisa reconfigurar. Então, programação refere-se aqui como a gente organiza nossas ideias e ações. Então, dentro de mim, como que a representação acontece, isso é uma programação. Neuro é os nossos comportamentos, né? Eles nascem de processos neurológicos e a gente vai percebendo o mundo através dos 5 sentidos. Então, esse processo acontece lá dentro do nosso cérebro, né? Na parte de comportamento. E linguística é a indicação de como a gente utiliza essa linguagem, né, para ordenar os nossos pensamentos. Então, a gente não tem uma linguagem do computador, né, dos programas lá para eles funcionarem. Se coloca uma vírgula no lugar errado, ele para de funcionar, né? E aí a pessoa vem o programador e faz a programação certinha, prompt, né? Eu acho que é. Não vou falar besteira aqui, enfim, né, essa programação acontece, a linguagem está sendo utilizada. E nós utilizamos a nossa linguagem para ordenar os nossos pensamentos e comportamentos. Então, pensa assim, existe dentro de nós uma programação, está pronta. Então, toda vez que eu tenho um estímulo externo, eu internamente interpreto esse estímulo, né, interpreto aquilo que está acontecendo. Isso é subjetivo, sou eu que faço e a forma que eu faço, só eu faço. Então, ninguém enxerga a mesma coisa do mesmo jeito. Uma linguagem para interpretar, para dizer ali o que está acontecendo. A gente consegue verbalizar isso, escrever isso, né? A gente consegue escrever tudo? Não, porque a velocidade do nosso pensamento é muito maior do que a gente consegue verbalizar. E vai verbalizando
interpretando e tentando, às vezes, fazer um resumo, 1 milhão de pensamentos ao mesmo tempo, né? E aí a gente vai tentando fazer uma organização de todos esses pensamentos para que a gente possa verbalizar o que a gente está, né, sentindo, aquilo que a gente está pensando. Então, a PNL seria o estudo de como a gente representa a realidade em nossas mentes e como a gente pode perceber e descobrir e alterar essa representação. Então, tudo aquilo que acontece com você, de comportamento, de sensações que você não gosta, significa a forma como você está representando internamente aquilo, tá? Que não depende do estímulo externo, porque essa interpretação do que acontece é dentro de você e a sensação do que acontece também. Continuando as definições sobre PNL, então nós temos os programas em nossa mente. Esses programas, eles alimentam os nossos pensamentos, que alimentam os nossos sentimentos, que alimentam os nossos comportamentos, que, né, nos oferece os resultados ali, né? O que aconteceu, como eu me comportei, qual foi a ação que eu tive. E aí isso se retroalimenta. Então, quando a gente fala de uma tendência comportamental, é isso aqui se repetindo muitas vezes. Então, a gente tem um estímulo externo, a gente olha para uma coisa que não está estimulando a gente e a gente faz um processamento interno daquilo. Fala assim, o que está acontecendo ali? Eu acho, e começa, né? O eu acho ser aqui, eu acho ser aqui. Eu acho ser aqui, ele é um tipo de comunicação maravilhosa para você ter ideias, colocar, né, suposições ali, principalmente no trabalho ou num negócio, né, para você ficar mais criativo. É maravilhoso. Será que, e se, e se? Agora, quando a gente está tentando fazer uma interpretação que aquilo é importante para o nosso comportamento, isso não é legal, não ajuda. Você vai criando um monte de probabilidades. E essas probabilidades vão fazer você ter ansiedade, porque vai fazer uma projeção que não existe. E toda vez que eu penso, o programa funciona, o pensamento acontece, o sentimento vem, o comportamento também. Então, assim, tudo que a gente pensa é muito perigoso e, ao mesmo tempo, muito bom, né? Porque não tem nada ruim. É tudo para quê? Dependendo do contexto que eu for aplicar essa informação, tudo aquilo que a gente está sentindo, né? Porque a primeira coisa que a gente consegue perceber quando a gente está pensando alguma coisa, né? Não está sendo bom, é porque a gente tem um sentimento que não está legal. Então, eu percebo esse sentimento que não está legal e consigo prestar atenção no meu pensamento. Só que isso é um exercício, né? Porque a gente geralmente fica muito no piloto automático. Quanto mais consciência eu tenho, né, das minhas sensações, mais fácil eu consigo identificar os meus pensamentos e alterar, tá? Porque aí eu altero o pensamento, altero a sensação também, né? Altero o comportamento, sentimento, enfim, tá? Mas a primeira coisa que eu acho que é mais fácil da gente ajustar, então, primeiro você tem uma consciência maior corporal. Sentimento incomodou, venho para o pensamento. O que eu estou pensando? Quem são vocês? Quem é cada um de vocês? Como que são os pensamentos de vocês? Como que vocês têm levado a vida de vocês até hoje? No piloto automático, vocês são mais reativos? São mais emotivos? Que tipo de sentimento e sensação você tem pelas pessoas? Você tem um medo de desagradar? Você tem um medo constante de que o outro vai estar te julgando? De que o outro está pensando alguma coisa sobre você? O que você pensa? Estrutura da realidade. Então, a nossa percepção do mundo é a nossa realidade. Palavras são sintomas. Então, às vezes, quando você perceber que o outro teve uma reação diferente àquilo que você disse, né, que ele parece que interpretou diferente aquilo que você disse, por exemplo, eu estou conversando com uma pessoa, eu só quero que ela entenda o que eu estou dizendo, e de repente ela fica triste. Então, ela teve um sentimento que eu não esperava que ela tivesse. Eu não deixei, tá? Ela ficou. Por que você se sentiu dessa forma? Deixa ela explicar, porque aí talvez você consiga compreender que dentro do que você disse, aí ela se sentiu com tal palavra, mas assim, ó, gente, não carreguem para o lado pessoal, tá? O que o outro está dizendo
É como ele interpretou internamente. Isso não depende de você, né? O que depende de você? Acolher isso que ele está falando, né? Como ele está se sentindo em relação ao que você disse. Só acolha, escuta, né? Escuta o motivo, né? Porque o motivo geralmente tem uma história por trás. Não, mas que na hora que você falou isso, eu me senti assim, eu me senti rejeitado. Provavelmente, isso que ele está falando vem de uma outra memória, entende? Porque é uma programação. Então, essa palavra foi só um gatilho para uma programação que já estava ali dentro dele. Talvez nem ele saiba qual é, né? Ele não consegue verbalizar isso. Mas, assim, é importante a gente entender esse processo, porque aí a gente para de ficar interpretando que o outro está sentindo, porque, né? Nossa, não, só acolhe, fala, entendi, né? Não foi minha intenção que você se sentisse dessa forma. Tudo bem? Tudo bem. Gente, eu estudo isso há muito tempo. É óbvio que quando alguém fala alguma coisa que para mim é um gatilho, na hora eu sinto uma emoção, não tem como. E na hora eu mudo o sentimento, né? Então, não é uma questão que a gente consegue, vamos ressignificar todas as memórias. Não é bem assim, tá? Então, cada pessoa vai ter uma interpretação diferente das coisas e tá tudo bem. Bom, vamos lá. Então, para comunicar com assertividade, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a ouvir. Esse processo é muito importante. Como entendemos a nossa realidade? Vou dar um exercício para vocês agora, só para vocês entenderem. Fechem os olhos, façam uma respiração profunda, segura 2 segundos e solta. Mais uma vez, mais uma respiração profunda. Segura dois. Isso. Essa respiração, continuem de olhos fechados. Essa respiração é só para vocês focarem na respiração e focarem no que vocês estão sentindo, terem mais consciência corporal, tá? É só isso. E a gente pede para fechar os olhos para que vocês não tenham influência visual. Então, continuem de olhos fechados. E agora imaginem que vocês estão na casa de vocês. E aí, você está na cozinha. E de onde você está de frente vendo a geladeira. Eu quero que você imagine que você vai andando, se aproximando da geladeira. Você vai se aproximando, se aproximando. E agora que você está bem pertinho, você vai tocar a geladeira e sentir o material. Sentir a textura, né, da parte onde você vai abrir, do puxador. E aí você vai e puxa. Quando você puxa, aquele arzinho gelado vem e bate assim na gente, né? É gostosinho aquela sensaçãozinha. Tá, depois que você puxou, eu quero que você olhe e imagine que tem uma comida maravilhosa que você gosta muito. Talvez você vai dar até aquela salivadinha, assim, só de pensar nessa comida. Hum, quero que você olhe essa comida, mas não pode pegar. Tô brincando. Imagina que você vai experimentar só um pouquinho dessa comida que você gosta. Só um pouquinho, sentindo aquele gosto gostoso, né? Que só aquela comida tem, feita por aquela pessoa, ou comprada naquele lugar que você gosta. E você vai experimentando essa comida boa. Ai, ai, é bom demais, né? Assim que você terminar de ter essa experiência, você faz a respiração profunda e vai abrindo os olhos devagar. Muito bem. Agora, imaginem o seguinte: toda essa experiência que você teve, ela foi baseada aqui, ó, em todos esses filtros dos sentidos, né? Em tudo isso que você estava sentindo, em tudo isso que você experimentou. O que são os ruídos de comunicação? Quando a gente está comunicando com a outra pessoa,
além dela interpretar aquilo, né, do jeito subjetivo e tudo mais, a gente tem ruídos na nossa comunicação. Esses ruídos são a generalização, a omissão e a distorção. Isso acontece quando a gente está comunicando. Então, por exemplo, sabe aquela série do Chaves? Eu gosto muito de dar essa como exemplo. As crianças da série, elas geralmente são muito literais, elas interpretam exatamente aquilo que foi dito, né? Elas não têm essa malícia que nós temos de interpretação. Aí o seu Madruga estava lá, ele vai lá, pega o sapato, tá consertando e tal, aí chega o Chaves. Aí ele fala assim, pro Chaves sair de perto dele, né? E fala: ai, Chaves, vai lá ver se a porca botou um ovo. Aí o Chaves sai rapidinho. E assim, né? O que o Chaves entendeu? Para ele ir lá ver se a porca botou um ovo, ele foi literal. E por coincidência, tinha uma galinha lá no bairro que chamava porca. E aí, de repente, o Chaves chega com o ovo. Olha, a porca realmente botou um ovo. E aí, o seu Madruga fica espantado, imaginando como que um porco vai botar um ovo, né? Mas é porque a criança é literal. A criança, ela não faz uma distorção daquilo que foi dito. O adulto faz. Por quê? O que ele poderia ter dito para a criança? Olha, sai daqui que você está me atrapalhando trabalhar. Em vez de falar isso, ele fala: vai lá ver se a porca botou um ovo. Essa distorção, pratica ela no dia a dia, a gente faz isso muito, tá, gente? Distorce muito, generaliza muito. Então, assim, às vezes a gente tá chateado com uma pessoa, a gente fala assim: nossa, tem gente que eu não aguento mais. Gente, quem? Né? Às vezes eu estou falando de uma pessoa, mas eu não quero dizer o nome dela. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou generalizando que tem gente, né? Mas quem que é? Gente quem? Né? Você está falando exatamente quem? Então, a gente faz essa generalização, a gente omite, né? Isso eu estou omitindo quem. E isso vai fazendo com que a gente também vá fazendo essas distorções de informação. Então, pensa, cada vez que eu compreendo e interpreto a realidade, eu tenho estímulo, passa por toda essa experiência que vocês tiveram, cada um experimentou abrir a geladeira e comer o negócio de uma forma diferente, a cor da geladeira foi diferente, a sensação que vocês tiveram foi diferente, a comida foi diferente. Então, quer dizer, a representação interna completamente diferente, e aí depois a gente passa por todos os filtros, que são os metaprogramas, a gente vai falar sobre isso depois na PNL, tá? Porque existem os metaprogramas de linguagem, a gente vai estudar, os valores, as crenças, as decisões que eu já tomei, as memórias associadas com aquela experiência, e aí eu entendo a realidade. Eu entendo como? Eu entendo como eu acredito que seja a realidade, né?